Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare First of all, offer my humble, respectful obeisances. Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam Rudasika Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rasa Siddhanta Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavas, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés lótus dos meus mestres espirituais, pela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e pela Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Swami Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo minhas reverências aos pés de lótus de Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So yesterday we also celebrated two Mahabhagavats, their appearance and disappearance. Ontem a gente celebrou o aparecimento e desaparecimento de dois grandes Mahabhagavatas. Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj. Yesterday was his appearance day, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Yesterday was his disappearance day. Então ontem foi o dia do aparecimento de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e desaparecimento de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. And yesterday was Krishna Navami, 9 days from the full moon. Ontem era Krishna Navami, significa que era o 9º dia desde a lua cheia. Generally, Navami Tithi, 9 days from the Purnima or 9 days from Amavasya, not good day. Geralmente, o 9º dia do calendário lunar, que é o 9º dia depois da lua cheia ou depois da lua nova, não é um dia bom. And also, according to Jyotish Shastra, and also Amavasya is not a good day. Então, o 9º dia da lua não é bom e também, de acordo com a astrologia, o dia da lua nova também não é um dia bom. And, but Guru Vaishnava Bhagavan, their Avirbhav, that is always your auspiciousness. Mas o aparecimento de Guru, Vaishnava e Deus, Bhagavan, são sempre muito bons, auspiciosos, trazem bons auspícios, sempre. Avirbhav, Tirubhav, Vede Matra Kahe. Vaishnavas, their appearance and disappearance, that is just, or Vedas explain this way. Então, os Vedas explicam sobre o aparecimento e desaparecimento dos Vaishnavas. Because sun never goes down or sun never rises. O sol na verdade nunca nasce e tampouco se põe. Just according of our vision, angle of vision, we are saying sun rises and sun sets. Mas de acordo com o nosso ponto de vista, a gente vê que parece que o sol nasce e o sol se põe. In the same way, Bhagavan and his devotees,
actual no Avirbhav or no Tirobhav. Na verdade, Deus e seus devotos, eles nunca aparecem nem desaparecem. But according to Loka Lila, Lokavattu Lila Kaivalam, we also celebrate Vaishnavas, Guru Vaishnavas, their Avirbhav and Tirobhav Diti. Mas eles fazem passatempos como um ser humano. Então, assim a gente acaba celebrando, né, o dia que eles aparecem e desaparecem desse mundo. And my Gurudev, Srila Vamana Goswami Maharaj, he appeared and Krishna Namami Tithi, and in the month of that is a Poush Masa. O meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, ele apareceu no 9º dia da lua, Krishna Navami, no mês de Pousha. Srila Gurudev Vamana Narayana Goswami Maharaj, he appeared in Mauni Amavasya. Já Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj apareceu no dia da lua nova, Mauni Amavasya. Already I told Amavasya Tithi, not good. Então, eu tinha falado para vocês que o dia da lua nova não é um dia bom. And according to the astrological saying, one who takes birth in Amavasya, dark night, he is called also thief. E, né, os cálculos astrológicos explicam que quem nasce numa lua nova, que é uma noite muito de lua, que é uma noite muito escura, essa pessoa será um ladrão. I understand. And if your son or daughter will take birth in Amavasya, that means he will become thief. Então, se o seu filho ou sua filha nascerem num dia de lua nova, entenda que ele vai ser um ladrão. So Gurudev, he born in Amavasya. Mas Gurudeva nasceu na lua nova, Amavasya. So Gurudev was thief or not? E Gurudeva, ele era um ladrão ou não? Braje prasiddham navanita chauram gopanganancha dukula chauram aneka janamarjita papa chauram chauram agragannam purusam namami. Krishna also is called the thief, best thief. And among the all best thief. Krishna é o melhor de todos os ladrões. In the same way, Gurudev, he was thief. That means he stole the heart of all jivas. Gurudeva também é um ladrão. Por quê? Porque ele rouba o coração de todas as almas. Even his name was Gaura Narayan. Inclusive o nome dele, né? Gaura Narayana. Narayan means Nara Ayanam iti Narayan. Nara means living entities. Ayan means takes shelter. That means all the living entities take shelter his lotus feet. Então, Narayana, né? Nara significa seres humanos e Ayana que se abrigam. Significa que todos os seres vivos se abrigam nos seus pés de lótus. Ele é Narayana, Deus. So now coming in this way, Srila Gurudev, he departed from this material also, Namami Tithi, 9 days from the new moon. Gurudeva partiu desse mundo no Navami Tithi, o 9º dia da lua nova. And same day, my Gurudev appearance and his disappearance. E o aparecimento do meu Gurudeva e o desaparecimento também do meu Gurudeva foi no mesmo dia. 2010. O ano foi 2010. Brajmandala Parikrama and finished. O Brajmandala Parikrama tinha acabado de acabar. In the Kartik finished. Then Gurudev last day he told to all his devotees, all you come in Navadvip Dham Parikrama. No último dia da peregrinação de Vrindavana, o Gurudeva falou para todos os devotos que estavam lá, ele falou assim, todos venham para a peregrinação de Navadvipa. And that time Gurudev also, he was performing his sickness lila, asastha lila. E Gurudeva estava fazendo passatempos, como se ele estivesse doente, passatempos de estar doente. But Gurudev told, all you come in Navadvip Dham, I will be there and meet with you. Mas Gurudeva falou, vocês todos devem vir para Navadvipa Dham, que eu também vou lá e encontro com vocês lá. Listen this. But Gurudev sickness going very high. Mas a doença de Gurudeva piorou then muito. Again he also test his heart and his body for this regard.
he also came in Delhi. Então a doença dele piorou muito, ele teve que vir para Delhi para fazer vários exames, inclusive o exame do coração. Then doctor test his heart and his body, everything. Então o médico examinou o corpo dele, como estava o coração dele, etc. Then Italy devotees, they arranged Gurudev operation in Italy also. E aí os devotos da Itália arranjaram para que Gurudeva fosse operado na Itália. Then when Gurudev heard all the devotees, Brajanath Prabhu, Madhav Maharaj and all, they also arranged, Gurudev have to go Italy. E aí Gurudeva ficou sabendo que os devotos estavam arranjando isso, né? Brajanath Prabhu, Madhav Maharaj estavam arranjando para que ele fosse para a Itália fazer uma operação. Understand? That time new technology has come in Italy, nice doctor, so for this regard all the arranged, and Gurudev have to go Italy. Então, porque tinha uma nova tecnologia na Itália, né? Então os devotos estavam arranjando para que Gurudeva fosse para a Itália para fazer essa operação. Seria muito bom para ele. But Gurudev told, no, I don't want to go in Western country. Mas Gurudeva se negou e falou assim, não, eu não quero ir viajar para os países ocidentais. Gurudev simple way he told, one day everybody will die. Who will not die? Gurudeva assim falou de forma bem simples o seguinte, que algum dia todo mundo irá morrer. Quem que não vai morrer? I don't want to go Western country. No. Eu não quero ir para os países ocidentais, não. You bring to me Govardhan. Me levem para Govardhana. That time Madhav Maharaj he told, Govardhan is very cold, and there are no heating system or not so easy. Shila Madhav Maharaj falou, olha, mas lá em Govardhana é muito frio e não tem assim todo um aquecimento, né, no quarto, etc. Não tem todo um sistema de aquecimento, lá é muito frio. That time Gurudev told, you come short, maybe I can stay in Vrindavan. Aí Gurudeva falou, tá bom, então quem sabe eu posso ficar em Vrindavana. That time also told Vrindavan was the same, because all doctors in Delhi. Mas Shila Madhav Maharaj falou, não, mas Vrindavana é a mesma coisa. E a outra coisa é que todos os médicos estão em Delhi. Delhi doctor is available. But Vrindavan, Govardhan, not that doctor not available. É fácil, né, conseguir médico em Delhi, mas já em Vrindavana, em Govardhana, não é tão fácil. Another things also very cold. November month of November, that is called end of November also. E estava já numa época muito fria, né? Final de novembro já estava fazendo muito frio. Very cold. Bem frio mesmo. Understand? Now India is very, very cold, especially Mathura, Vrindavan, Govardhan, very cold. Agora, né, essa época na Índia, especialmente em Vrindavana, Govardhana, faz muito frio. Understand? 3 degrees. Tipo 3 graus. Understand? Every day I am talking with him, how much? 3 degrees, 2 degrees. Sometimes also minus coming also. Então todo dia eu falo com os devotos lá, eles me contam, né, que agora lá, tipo 3 graus, 2, às vezes é negativo. Very windy. Muito vento. Understand? Our Indian system not also central what is called heating system. E as casas na Índia, nos locais, não tem um sistema de calefação, de aquecimento interno das casas, dos edifícios, não tem. Understand? England, America, Russia, though they are very coldest country, -20, -10, but they are what is called centralized heating system. Países como Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, lá faz muito frio. Mas todos os edifícios têm esse sistema de aquecimento central. You know? Já viram? If you stay in there, you're not feeling any cold. But if you go outside, then big problem. Então, dentro de casa, dentro dos prédios, você não sente frio nenhum. Mas se você sai para fora, aí na rua, aí sim, muito problema, muito frio. Understand? But in India, no centralized heating system in the house. And this thing same also Brazil also. Here is no centralized heating system. Na Índia, então, não tem esse sistema de calefação, sistema de aquecimento dos prédios, que nem aqui no Brasil, também não tem isso. So that Gurudev told, okay, so if you not Mathura, not Vrindavan, if it's not possible Govardhan, so maybe I will go Jagannath Puri. Então o Gurudeva falou, tá bom, então não dá Govardhana, não dá Vrindavana, então eu quero ir talvez para Jagannath Puri. Because Jagannath Puri, the Vipralambha place,
very separation place in there. Porque, And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, he felt pang of separation mood in there. porque Jagannatha Puri é um local de separação, vipralambhasan. Especialmente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou sentindo os humores da separação. Gaura Gopinda Goswami Maharaj, he told in what is it called? Jagannath Puri at a time two Virahi there. Krishna Viraha Vidur Radha, Radha Viraha Vidur Krishna. Shri Gaura Gopinda Goswami Maharaj, ele disse que em Jagannatha Puri há dois humores de separação ao mesmo tempo, duas pessoas sentindo separação. Uma é Radha, Krishna Viraha Vidur Radha, e outra é Radha Viraha Vidur Krishna. That means Krishna, he felt separation from Srimati Radhika. So in Jagannath Puri, Krishna, always he is feeling separation of Srimati Radhika. That is called Jagannath Murti. That is called Radha, Krishna Viraha, Radha Viraha Vidur Krishna. Então, por exemplo, em Jagannatha Puri tem o Senhor Jagannatha. Quem é o Senhor Jagannatha? O Senhor Jagannatha é Krishna sentindo saudade, falta, separação de Srimati Radhika. Então ele é Radha Viraha Vidur Krishna. Or Chaitanya Mahaprabhu, he think I am Radha, now I am feeling separation from Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu, he felt pang of separation from Krishna. That is called Radha, Krishna Viraha. Radha Viraha Vidur Krishna, Krishna Viraha Vidur Radha. Já quem é outra pessoa sentindo muita separação, essa saudade transcendental de Jagannatha Puri? Quem é essa outra personalidade? É o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele está absorto no mundo de Srimati Radhika. Srimati Radhika sofrendo em separação de Krishna. Então, portanto, ele é Krishna Viraha Vidur Radha. So, Srila Gurudev, he told, I have to go Jagannath Puri. Então, Srila Gurudeva falou, então eu preciso ir para Jagannatha Puri. That time Madhav Maharaj and Brajanath Ji, maybe after 2-3 days, we'll arrange your ticket. E aí, Swamadeva Maharaj, Brajanath Prabhu falaram, tá bom, a gente vai arranjar sua passagem para daqui a uns 2-3 dias. But Gurudev is very stubborn in his own work. Mas Gurudeva é muito teimoso no que ele queria fazer. Gurudev told no today, now. Gurudeva falou assim, eu quero ir agora para Jagannatha Puri, hoje. That time they told today is Namami Tithi. I told already, 9 days from New Moon, Namami Tithi. E aí eles falaram para Gurudeva, Gurudeva, mas hoje é Navami Tithi, é o 9º dia da lua nova, desde a lua nova. You understand? Entende? And 2010, November 29th, that day was also Namami Tithi. Então, no ano de 2010, dia 29 de novembro, também era uma Navami Tithi, o 9º dia da lua nova. Then they told, oh, today is not good day. You never also travel. And Namami Tithi, 9 days from New Moon or 9 days from Full Moon. E aí eles falaram para Gurudeva, Gurudeva, hoje não é um bom dia para viajar. O senhor nunca viaja no 9º dia da lua. Nem da lua nova, nem da lua do cheia. But Gurudeva is stubborn. No, today, no Tithi. I have to go Jagannath Puri. Mas Gurudeva é teimoso, fixo ali, não, eu quero ir hoje, na Navami Tithi, no dia 9 da lua, quero ir para Jagannatha Puri. That time they bought Gurudev ticket, Navami Tithi. E aí eles compraram a passagem de Gurudeva para o dia, não no dia da lua, na Navami Tithi. Look, just 30 days after 29th November to 29th December. Just one month. Same day Gurudev came from Delhi to Jagannath Puri. At same day, Navami Tithi Gurudev departed. Navami Tithi. Então, o que acontece? Nesse dia 29 de novembro de 2010, foi o dia, Navami Tithi, o 9º dia da lua. Foi o dia que Gurudeva viajou. Ele foi de Delhi para Jagannatha Puri. Já 30 dias depois exatos, também de novo veio o mesmo Tithi, o mesmo dia da lua, que era o 9º dia. Navami Tithi foi o dia em que Gurudeva desapareceu desse mundo material, entrou em Nitya Lila. Yes, and Gurudev. Vocês entendem? So, because that day also my Gurudev and appearance day. Mas também porque esse dia era bem o dia do aparecimento do meu Gurudeva. Né? Night time, all the devotees, they also decorate very nicely temple, because my Gurudev Bhaman Goswami Maharaj appearance day, very nicely decorate with flowers, everybody, about midnight, all devotees, they also decorate very nicely, because next morning they will celebrate
Srila Gurudev Vaman Goswami Maharaj Appearance Day. Então, no dia anterior à noite, todos os devotos tinham arrumado o templo bem bonito, né? Já era até meia-noite, os devotos ainda decorando o templo, porque no dia seguinte, bem desde de manhã, já iam começar a comemorar o aparecimento de Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj. So, why I'm saying? Because many kinds of remembrance. And how Gurudev, he departed and from this material world, and he attained Guru Vrindavan and served his Ishta Devi Srimati Radhika under guidance of Vinod Manjari and others. Então, estou falando isso porque várias lembranças surgem assim, né, sobre como Gurudeva ele partiu desse mundo material, foi para o mundo espiritual, Goloka Vrindavana, servir a causa divina sob a orientação de Rupa Manjari, Vinoda Manjari e outras Manjaris. So now coming in this way, the appearance and disappearance. That day you have to remember his mercy, kripa, and his contribution. Então, no dia do aparecimento e no dia do desaparecimento desses grandes mestres, a gente deve se lembrar da vida deles, da contribuição deles, do caráter deles. Because yesterday I told, Viraha and meeting, that is called Vipralambha and Sambhog. Então, como eu falei ontem, né, sobre encontro e separação, Milana e Vipralambha. And at the time of Sambhog meeting, maybe you may not realization will come. But at the time of Vipralambha, separation, some realization will come. Talvez no momento do encontro você não sinta toda uma realização, mas no momento da separação você vai começar a sentir muitas coisas, muitas realizações. In the sadhak stage, sadhak always feel separation from his guru. Então, no estágio Then do realization will come. Como um sadhaka, você tem que sentir falta do seu guru. E aí, se você fizer isso, você vai obter essa realização. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also preached this way, how to feel separation, viraha, vipralambha bhava. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele pregou isso, né? É como que a gente deve sentir separação, vipralambha bhava. Srila Vishwanath Chakravarti Pad, in his commentary, very clearly explained, when lover and beloved meeting together, maybe realization coming or not, but when they separate to each others, that time realization coming. Srila Vishwanath Chakravarti Pad, ele fala o seguinte, que quando o amado e a amante estão juntos, talvez eles não saibam assim, não realizem de fato o amor que eles sentem um pelo outro, não sentem tanto, mas no momento da separação que eles vão de fato sentir, obter toda essa realização do amor entre eles. Lover and beloved, Priya and Priya, they are meeting with bodily, maybe mind not meeting together. Porque amado e amante, quando eles estão juntos fisicamente, pode ser que a mente deles não esteja junta, só o corpo. Our separation, vipralambha, body not meeting together, but the mind also meeting together. Mas no estágio da separação, quando estão longe, o corpo não está junto, mas a mente está junto. Just I tell to you these things, in Srimad Bhagavatam, Krishna disappeared from the Ras dance, and Krishna met with Srimati Radhika in Singarvat, and very nicely Krishna also decorated Srimati Radhika's hair with the flowers. Então, vou contar para vocês como no chamado Bhagavata explica, né, que Krishna desapareceu da dança da raça, depois ele foi com Srimati Radhika para o Shingarvat, e lá nesse local ele ficou decorando o cabelo de Srimati Radhika, decorou o cabelo dela com várias flores. In the meantime, some Sakhis of Srimati Radhika's, they were searching. They came very close to Singarvat, on the bank of Jamuna. E aí umas saques de Srimati Radhika ficavam procurando, e elas tinham, procurando por Krishna, e elas chegaram bem perto de Shingarvat, perto do rio de Jamuna. Then Srimati Radhika, she is meeting with Krishna, but Srimati Radhika at that time she is thinking, now I am meeting with my beloved Krishna. Srimati Radhika estava se encontrando com Krishna e estava pensando assim, agora eu estou aqui com o amado Krishna. But my Sakhis,
They completely surrendered to me. They served to me. And now they are feeling separation from Krishna. Shrimati Radhika pensava, eu estou aqui agora sozinha, feliz com Krishna. Mas minhas amigas, que são totalmente entregues a mim, elas estão assim, sofrendo muito, sentindo falta de Krishna. So they must meet with Krishna. Então as minhas amigas também tinham que se encontrar com Krishna. Elas têm que se encontrar com ele. Look, why I am saying this? Vishwanath is saying, Srimati Radhika, she is meeting with Krishna, but his mind is going here. Her Sakhis, not with her. Então esse é um exemplo claro. Shri Vishwanath Chakravarti Tepada explica, né? Olha só, Shrimati Radhika está ali com Krishna, mas ela está pensando em quem? Nas amigas dela que estão sentindo a falta de Krishna. So Krishna is thinking, Srimati Radhika, she is with me, bodily she is with me, but her mind not here. Mind is going her Sakhis. Então Krishna pensou, a Shrimati Radhika está comigo fisicamente, mas a mente dela está lá nas amigas dela. So this is not the perfect meeting together. Então isso não é realmente um encontro perfeito, né? So for this regard, Krishna told to Srimati Radhika, we have to leave this place and go another place. Por isso que nesse momento lá no Shringavar, Krishna falou para Shrimati Radhika, precisamos ir embora daqui, precisamos ir para outro lugar. Another thing, Krishna is thinking, all the Sakhis, they will come, I am meeting with Srimati Radhika, they will become angry. Outro motivo também foi que Krishna pensou, se as outras amigas Sakhis me encontrarem aqui sozinho com Shrimati Radhika, elas vão ficar muito bravas. Because that is the mood of co-wife mood will come. Porque elas vão acabar sentindo esses ciúmes, né, como se fossem esposas do mesmo homem. For that time I cannot to survive to others also. Specify to others gopis. E assim não vou conseguir acalmar todas elas. For this regard, Krishna told, hey Radhi, we have to leave this place and go other place. Por isso que Krishna disse, ó Radha, a gente precisa ir embora daqui para outro lugar. And here Srimati Radhika is thinking same thing. Yeah, I am meeting with my beloved Krishna. Or that gopis, those who completely surrendered to me, they are feeling separation from Krishna. E por outro lado, Shrimati Radhika pensava, eu estou aqui me encontrando com meu amado Krishna, mas minhas amigas, totalmente rendidas a mim, estão sofrendo muito em separação. So for this regard, Srimati Radhika, she told, I can't walk. E aí Shrimati Radhika falou assim, eu não consigo mais andar, Krishna. Then Krishna is very clever. Krishna told, okay, if you don't want to walk, and you also sit on my shoulder. Krishna muito esperto falou, tá bom, se você não consegue andar, você pode subir nos meus ombros, eu te carrego. Krishna is Dhir Lalita Nayak. Krishna is very expert how to create these types of prema. Krishna ele é Dhir Lalita Nayaka, então ele é muito perito, né, em como aumentar o prema de forma como criar esse tipo de amor. So Krishna told, okay, if you would not go walk, so you can sit on my shoulder. Então Krishna falou para ela, se você não consegue mais andar, você pode subir no meu ombro. And Srimati Radhika, she told, okay, I can sit on your shoulder. Shrimati Radhika falou, tá bom, eu posso sentar então no seu ombro. So Krishna just he also bent on his neck. Then Srimati Radhika, she wanted to sit and on the shoulder of Krishna. Então Krishna abaixou assim, né, se abaixou um pouco para Shrimati Radhika, e Shrimati Radhika queria subir no ombro de Krishna. Then Krishna disappeared from place. Mas bem nessa hora Krishna desapareceu dali. Why? Por quê? Because Krishna is thinking, Srimati Radhika, she is meeting with me, but her mind is not with me. Her mind is another place. So our meeting is not suitable. Porque Krishna estava pensando, estou aqui me encontrando com Shrimati Radhika, mas a mente dela não está aqui. A mente dela está em outro lugar. Então esse nosso encontro não é perfeito, não é de fato apropriado. And if would I leave this place, then Srimati Radhika, she will also feel separation from me. Then all the Sakhis, those who felt separation from me, they also to pacify to each others. Mas se eu for embora daqui, Shrimati Radhika vai sentir muito minha falta. E aí as outras gopis também que estão sentindo minha falta, elas vão se encontrar com Shrimati Radhika e uma vai acalmar a outra. Because only viraha, separation, then they can realize about how the sweetness of a meeting. Porque apenas no momento da separação é que dá para se de fato saborear a doçura do encontro. For this regard, Krishna disappeared from that place. Then Srimati Radhika, she felt pang of separation. And Kasi Kasi Mahabhuji, hey Krishna, where are you? And
Then all the Sakhis came very close to Srimati Radhika and saw Srimati Radhika. She was alone and feeling separation from Krishna. Then all the Sakhis, they also pacified to Srimati Radhika. Então Krishna desapareceu quando ele falou que era para Srimati Radhika subir nele, para ele carregá-la. Ele desapareceu e a Srimati Radhika sofreu muito, chamando por Krishna: "Oh Krishna, cadê você? Cadê você?" E ela caiu no chão, né, sentindo muita separação, muita falta de Krishna. E aí as outras gopis que estavam antes procurando por Krishna chegaram ali, viram o estado de Srimati Radhika e juntas, né, elas na verdade começaram a tentar acalmar Srimati Radhika. And then after a few minutes, Srimati Radhika and all the Sakhis, they met together and they recited some verses that is called Gopi Geet. E aí depois essas gopis, né, junto com Srimati Radhika, elas foram, se reuniram e começaram a recitar alguns versos, que é o Gopi Geet means the glorification of Krishna's all the sweet pastimes. Então é o Gopi Gita. Gopi Gita são glorificações aos doces passatempos de Krishna. They felt pang of separation from Krishna and they glorify Krishna's all Braj Lila Katha. Então as gopis sentindo falta, sentindo a separação de Krishna, estão ali glorificando os doces passatempos de Krishna em Braja. Jayati te odikam janmana braja srayata indira shasra atrahi Daita dikchatam dikchutabaka tridhitam asava twang vichinnate saradadu dasai sadhu jatasi sarojasi jodari srimushadrisha surathanatate Sulkadasika Varadhanignato Neya King Vadam Visajala Paya Bela Rakshasa Varsamuruta Vaidutanala Tava Kathamritam Tapta Jivanam Karivireditam Kalam Sahapam Sravanamangalam Srimadattatam Bhuvigenanti se Bhuridajana Sarvakatamritam Tapta Jivanam Karivireditam Kalam Sahapam Savanamangalam Srimadattatam Bhuvigenanti te Bhuridajanam Atapijad Bhavan Annikananam Truti Jugayate Tamapassatam Kutila kuntalam srimukanchate jarodriksha twang pakshake drisam. Just a couple verses recited from Gopi Gita. Not in sequence, just here and there. Então, esse agora os versos do Gopi Gita não foram em sequência, foram só alguns versos assim. Why I'm saying, at the time of Pralamba, meaning separation, that time you remember, his sweet pastimes. Então, no momento que a gente está sentindo a falta de Krishna, a separação, a gente começa a se lembrar dos doces passatempos dele. So in the same way, sadhaka, every sadhaka, and have to feel separation from Guru. Então, todo sadhaka, praticante, deve sentir falta, saudade do seu Guru. And remembrance, Gurudev, sweet, Lila Katha, pastimes also. Sempre se lembrando também dos doces passatempos de Gurudeva. When Gurudev, he was staying in Jagannath Puri. Quando o Gurudeva estava em Sea Palace em Jagannatha Puri. And Gurudev, he was performing this sickness lila, asastha lila. Gurudeva estava fazendo passatempos como ficando doente, como se estivesse doente, como um ser humano como um doente. Sometimes Gurudev told, I want to take bath in the water of the ocean.
Às vezes o Gurudeva falava, eu quero tomar banho na água do mar. Quero tomar banho no mar. Sometimes devotees, they also arrange how to take bath in the water of the ocean. Às vezes os devotos arranjavam para que o Gurudeva tomasse banho na água do mar. And sometimes Gurudev, he also came from his room and sitting on the veranda. Às vezes o Gurudeva vinha no quarto dele e sentava na varanda. And just he also opened his eyes and he was looking the Chakratirtha. Aí ele abriu os olhos dele assim, então ficava simplesmente olhando o Chakratirtha. You know, Sea Palace, Chakratirtha is not more than 100 meters. Vocês sabem, né, que o Chakratirtha é apenas 100 metros de distância do templo, Sea Palace. And then Gurudev with his hand pointed, oh, this is the Chakratirtha. E aí Gurudeva com as suas mãos ele apontava ali, ó, ali é o Chakratirtha. That means Gurudev, he remembers. Chakratirtha, there are many meanings. Chakratirtha means Krishna performs sweet Raslila with the gopis. Chakratirtha significa vários significados, né? Um deles é que Krishna faz doces passatempos com os gopis. Srila Vishwanath Chakravarti Pad also explained Krishna's all Leelas, topmost Leela. Raslila, that is called the Chakravarti Leela. Vishwanath Chakravarti Pad explica que de todas as lilas de Krishna, a lila mais elevada é Rasa Lila, ela é conhecida como Chakravarti Lila. Understand? Krishna many Leelas. His childhood pastimes, he performed sweet Lila with his friends, the Sakka Lila. Also Krishna's performed sweet Lila with the gopis. But Krishna's topmost Lila, that is called Rasa Lila, Rasa Chakravarti Lila. Krishna tem vários passatempos, né? Como beber com a sua mãe, com seus amigos, vários passatempos, mas o passatempo mais elevado, que é chamado de Chakravarti Lila, é as lilas de Krishna com as gopis. So Gurudev just point out with his finger, this is Chakratirtha, means Krishna's sweet Lila, Rasa Lila in here. Gurudeva simplesmente apontou com seu dedo, ali é o local da ali é Chakratirtha, né? O local dos 12 passatempos de Krishna. Or another Chakratirtha, Chaitanya Mahaprabhu, and when he was staying in Jagannath Puri, in Gambhira. Outro significado também para Chakratirtha é o seguinte, quando Mahaprabhu vivia em Puri, no Gambhira, and especially last 12 years, Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in the pang of separation from Krishna. Nos últimos 12 anos de sua vida, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu sofria muito devido à saudade e separação transcendental que ele sentia de Krishna. That is called Maha Vipralambha Bhav. Ele estava sempre absorto no Maha Vipralambha Bhav. Mahaprabhu was thinking, I am Radha, now my beloved Krishna left me. Mahaprabhu pensava, eu sou Radha e agora meu amado Krishna me deixou. And day and night Mahaprabhu was crying, Kaha mor prananath, Murali Badan, Kaha jaun, Kaha paun, Brajendra Nanda. Mahaprabhu thinking, I am Radha, now my beloved Krishna left me. Então Mahaprabhu de noite ficava pensando, eu sou Radha, meu amado Krishna me deixou, onde está ele, onde está Brajendra? Where will you go? And how will meet with my beloved Krishna? Cadê ele que tem a pedra de pavão na cabeça? Onde eu posso ir para me encontrar com ele? Onde eu o encontro? So in this way, in Mahabhava Dasa Chaitanya Mahaprabhu, sometimes also, he came out from Gambhira and coming on the beach. Então, absorto nessa separação, nesse sentimento de saudade de Krishna, às vezes Mahaprabhu saía do Gambhira e vinha até a praia de Jagannatha Puri. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu saw the ocean, this thing is Jamuna. Mahaprabhu via o mar e ele pensava que era o rio de Jamuna. Then Chaitanya Mahaprabhu jumped in the water of the ocean. E aí Mahaprabhu pulou na água do mar. And floating in the water of the ocean and coming in this Chakratirtha. E aí ele foi flutuando na água do mar, sendo levado até esse local onde é o Chakratirtha. This is called Vipralambha Dasa. Viraha means is what? Have to remember all the sweet pastimes. Então, porque ele estava no humor de Vipralambha, de separação. O que é essa separação virar? Você, quando sente essa separação, você na verdade está se lembrando de todos os doces passatempos do seu amado. So that means you have to feel separation from Guru. Significa que você tem que sentir falta, separação do seu Guru. Or same separation manifest in your heart towards Chaitanya Mahaprabhu and Divine Radha and Krishna. E você sentindo essa falta do Guru, essa separação, na verdade, esse mesmo sentimento de saudade vai também vir em relação a Mahaprabhu, Radha e Krishna, se você tem primeiro pelo seu Guru.
But who will feel separation from Guru Mas or essa Krishna? pergunta, quem que pode realmente sentir falta, sentir a separação de Guru e Krishna? Who has Samandha Gyan, knowledge of relationship. Quem tem Sabandha Gyana, conhecimento do relacionamento. If you have no knowledge of relationship, Samandha Gyan with Guru and Krishna, you cannot feel any separation. Se você não tem Sabandha Gyana, que é o conhecimento do relacionamento com Guru e Krishna, não tem como você sentir nenhuma separação ou essa saudade. Bhajan sadhana means is what? Feel separation, viraha bhava. Fazer bhajana sadhana de fato significa você experimentar esse viraha, essa separação. How much you would advance but develop your bhajan sadhana? This was a measurement with separation. Como avaliar quanto que você de fato desenvolveu a sua vida espiritual? Você pode avaliar dependendo de quanta saudade você sente de Guru e Krishna. Gurudev told also, Maya is very powerful. Gurudeva falou o seguinte, que Maya é muito poderosa. Not so easy to perform bhajan sadhana to Krishna. Maya is very powerful. Não é nada fácil de fato praticar um bhajana e sadhana para Krishna, porque Maya é muito poderosa. Maya gives many kinds of entertainment to us. Maya nos entretém de várias formas. And Maya makes forget to Krishna and far from Krishna. E faz de tudo para a gente se esquecer de Krishna mesmo e ficar longe dele. Nice wife, nice children, nice wealth, money, nice husband. Uma esposa muito boa, né? Filhos maravilhosos, marido bom, dinheiro, etc. And how possible feel separation from Krishna? Com tudo isso, como você vai sentir falta de Deus? This is true or not? Verdade não. Not so easy. Não é fácil. Maya is very powerful this way. And give them material things. So we cannot feel separation from Krishna. Maya é muito poderosa, te dá muitas coisas materiais. E aí você não consegue sentir essa falta, essa saudade de Deus. But when sadhakas, only ekagrata means one point, I have to perform bhajan sadhana. I have to separation from Krishna. That time, Yogamaya will arrange, otherwise not. Mas quando o sadhaka é totalmente fixo e focado na meta de assim, de que eu preciso fazer bhajana sadhana, preciso sentir essa separação, essa falta de Krishna, aí Yogamaya vai arranjar para que isso aconteça, senão, não. Gurudev gave an example. Just Gurudev Katha I am speaking. I am not speaking my own Katha, Gurudev Katha. Gurudeva deu um exemplo sobre isso. Gurudev lecture, Gurudev Katha. Está na palestra de Gurudeva, não sou eu que estou falando isso, não é meu Katha, é o Katha de Gurudeva. Mostly people, when they take the mic, they are speaking their own Katha. Hari Katha means is what? And own Hari Katha, or if the time is that time Krishna Katha. Nothing. Geralmente a maior parte das pessoas pega o microfone para falar Harikatha, mas na verdade fala o próprio Katha delas, ou seja, coisas que elas mesmas estão falando ali. E aí se sobrar tempo, aí sim elas falam Harikatha. But you always speak, and what Gurudev told, as it is as you try to speak. Mas você deve tentar No falar, need to give your own commentary. Você deve tentar falar exatamente o que Gurudeva disse, como é, exatamente como foi o que Gurudeva disse, sem adicionar o seu próprio comentário. Just I come back this way, Gurudev told. Maybe you listen or you read Gurudev's Katha, just I am speaking to you. Então, eu estou falando para vocês, né? Talvez você já tenha até ouvido isso na palestra direta de Gurudeva. Or if you want to read that Gurudev, this book, what is called? And when my Gurudev departed from this material 2005, that time Gurudev, he gave this lecture, and same lecture they also put in Harmonist. Então essa palestra, na verdade, foi uma palestra que Gurudeva deu em 2005, quando meu Gurudeva Shilavamana Goswami Maharaj tinha partido desse mundo material. E aí essa palestra está disponível no The Harmonist, naquela revista. You read what I am speaking, then as well you can get also. Leiam esse artigo e você vai ver que está realmente exatamente assim, lá escrito. So Gurudev told how will you feel separation from Krishna? Viraha. Gurudeva explicou como sentir essa falta de Krishna, Viraha. This is question is coming. So question is coming, answer very easy when your relationship Viraha, Samandha Gyan, then you feel separation from Guru and Krishna. A pergunta vem, né? Como não vou sentir separação de Krishna e de Gurudeva? A resposta é muito simples. Quando você tiver conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyan, com Guru e Krishna, aí sim. Gurudev gave an example
mother, she will feed her breast milk, her baby. When? O exemplo que o Gurudeva deu é o da mãe. A mãe, ela dá de mamar para o seu filho. Quando ela faz isso? When baby will cry, only for his mother breast milk. A mãe só amamenta o filho quando o filho chora querendo ser amamentado. Otherwise, mother, she will not feed her breast milk, giving some, what is called, toys, something. Então, se a criança, a criança chora e primeiro a mãe tenta dar outras coisas para acalmar a criança, por exemplo, um brinquedo, alguma coisa. Just Gurudev gave an example. Just I want to try to explain this. One chaste lady, her husband have to go early in the morning office, catch the train. Gurudeva deu um exemplo de uma mulher casta que, assim, o marido dela todo dia tinha que sair cedo de manhã para tomar um trem para ir para o trabalho. Then she have to cook for her husband something and tiffin. Aí a esposa tinha que cozinhar para o marido, dar uma marmita todo dia. But she has a very small baby, maybe 3 or 4 months baby. Mas essa moça também, essa mulher, ela tinha também um filho de uns 3, 4 meses, um bebezinho. So she thinking, how will cook for my husband and prepare my husband tiffin. Então ela pensou, como que eu vou conseguir cozinhar para meu marido e fazer uma marmitex do meu marido? Como que a criancinha pequena? That chaste lady, she is very clever. Mas essa mulher casta é muito inteligente. She gave some toys in the hand of the baby. E ela foi dar um brinquedo assim para a criança. And baby just also lick, what is called? Licking. Então ela deu, por exemplo, tipo um brinquedo para a criança e a criança começou a chupar aquele brinquedo, tipo uma chupeta. But sometimes mother, she is very clever, giving the artificial or the nipples. Baby also, no milk, nothing coming. Então, but thinking, I am sucking the breast of my mother. Então a mãe, ela deu um brinquedo e a criança começou a chupar o brinquedo. E às vezes as mães são muito espertas também, elas dão chupetas para as crianças, que a chupeta é como se fosse um mamilo artificial, que a criança, o bebezinho vai ficar ali sugando, achando que está mamando, mas não tem leite, não tem nada, é só um plástico. Does your mother doing or this not? As mães fazem isso. When baby are thinking, I have to work, I have to prepare lunch or breakfast for my husband or cook this thing. Our baby is crying. Tipo, a mãe está ocupada, ela precisa cozinhar, precisa fazer uma marmita do marido, precisa fazer alguma coisa, mas a criança chorando. Então a mãe dá chupeta ou não dá? Then mother, she gives also artificial nipples. Baby thinking, I am sucking the breast milk of my mother. Então a mãe vai dar essa chupeta, né, que nada mais é que um mamilo artificial. E aí a mãe vai dar a chupeta e a criança fica chupando feliz, pensando, eu tô mamando. Or sometimes you also give some red types of toys. Então às vezes a mãe vai dar tipo, uns brinquedos assim, né, que a criança também fica chupando. And in the meantime, mother very quickly cooked everything for her husband. E aí, com a criança, né, distraída, a mãe foi rapidinho cozinhou várias coisas pro marido. Our baby, she is taking this toys, but no milk, nothing, and she is also that baby also very hungry. E a criança chupando ali a chupeta e tal, mas a criança estava com muita fome. Then when baby realized this is the useless, artificial, no milk, nothing. Quando a criança percebeu que era uma chupeta, que não era, né, de verdade sair da mãe, que não tinha leite, não tinha nada daquilo. Then baby also throw that the artificial toys or nipples and start to cry. Então a criança jogou fora aquela chupeta, tacou longe a chupeta, tacou longe os brinquedos e começou a gritar bem alto, chorando, berrando. And already mother, she also cooked and everything for her husband and prepared breakfast for her husband. Then she also, when baby is crying, understand? Sometimes baby also very difficult to stop the cry. Mas aí quando a criança, quando a criança chorou, né, percebendo que era uma chupeta e tal, aí nessa hora a mãe já tinha terminado de fazer a marmita do marido, já tinha conseguido terminar. Né? Então, porque às vezes as crianças choram, é muito difícil fazer elas pararem de chorar às vezes. Then mother, she also took her baby and sucking her breast. Aí finalmente então a mãe pegou a criança e deu de mamar. In the same way, Maya Devi, she is very powerful. She is giving many kinds of entertainment to the conditioned soul. Então, da mesma forma, Maya Devi é muito poderosa. Ela dá vários tipos de entretenimentos para a alma condicionada. Understand?
For the entertainment. Que tipo de entretenimento? Nice house. Uma casa maravilhosa. Lot of wealth, money. Muita grana. Understand? And Saudi Arab, and those who are the, what is it called, owner of the industries, and every day, one day they spend and $1 million. Imagina aqueles os sheiks da Arábia Saudita, aqueles homens muito ricos da Arábia Saudita, donos de empresas, eles gastam $1 million por dia. Or the President of America, their flight is own flight, and how many millions dollar, who knows? Imagina o presidente também dos Estados Unidos, né? Ele viaja de avião particular, né? Imagina quantos milhões de dólares ele também não gasta, quem sabe? This is true. Não é mesmo? You go, and there the book, Greenwich book, explain. One night, how much? $1 million they spent. Sabe onde você pode encontrar sobre isso? No Guinness Book. O Guinness Book vai dizer quanto que essas pessoas gastam por dia, né? $milhões em um dia. If you are you $10 very difficult for you to pay the hotel. Você sua para pagar $10 por dia no hotel. And $10. How much dollar you pay in here? Quanto você está pagando na diária aqui? Quanto paga? Em reais? $10, $12, not more than $100. Com certeza não é mais que $100 por dia. This is true. Here you also staying in one hotel, nice hotel. How much? $100 is very expensive for you. Oh my God, how possible? Então, quanto vocês pagam no hotel? Those the President of America, one night, or those are the, what is called, Saudi Arab, very rich people. And one night, and I don't know how many millions of dollars they are spending. Então, para você, o seu hotel, é difícil você pagar também com o seu hotel, né? Que não chega nem a $100. Se o seu hotel fosse $100, tipo uns R$500 por noite, para você é impossível, já é muito pagar R$500 por noite. Né? Agora imagina, então para você já é muito difícil isso. Então imagina essas pessoas muito ricas, tipo o presidente dos Estados Unidos, ou então essas pessoas do Oriente Médio, Arábia Saudita, eles gastam $milhões por uma noite só. Why I'm saying in this way, Mayadevi is very powerful. She gives many kinds of entertainment to the conditioned soul. How possible conditioned soul do bhajan and sadhana? Mayadevi é muito poderosa, ela dá vários tipos de entretenimentos para a alma condicionada. Dessa forma, a alma condicionada não consegue fazer bhajan e sadhana, nada. Bhajan sadhana to Krishna not so easy and not so cheap also. Não é nada fácil fazer bhajan e sadhana para Krishna, não é tão barato assim. So why I'm saying, because Gurudev gave this example, Maya is very powerful. So for this regard, Krishna says to Arjuna, Devi Jesa Gunamai Mama Maya Druttaya Mami Vaja Prabhadanti Maya Metang Taranti. Então Gurudeva deu esse exemplo também, como Maya é tão poderosa. When you give up everything, only one pointed with Krishna, I'll do bhajan and sadhana in my life. Then and Krishna will give prema bhakti, otherwise not. Quando você largar tudo e for totalmente rendido e focado em Krishna, pensando assim, só vou fazer bhajan e sadhana Krishna, aí Krishna sim vai dar prema para você, senão... Or bhajan sadhana, how do you know? But measurement yourself. I am performing bhajan sadhana not. When you feel separation, as like Lord Chaitanya Mahaprabhu said in 6th this sloka. What is that? Na dhanam na janam sundaring kavitang va jagadisa kame mama janman janmanishari bhavata bhakti ahetukitoi. Or another sloka? What is saying? Jugaita nivesanam chakusha pabrishaitam sunnaitam jagata sarvam govindam virahiname viraha. Because this viraha means separation, that is called measurement of our bhajan and sadhana. Então a separação que a gente sente vai medir o nosso bhajan e sadhana. Então você pode avaliar se você está realmente praticando bhajan e sadhana, dependendo de quanta separação você sente. And this separation first is coming towards Guru, and then same separation going towards Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. Então primeiro você sente essa separação
essa falta, essa saudade de quem? Do Guru. Isso mesmo também vai para Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna. And then another thing also Gurudev explained, samandha, the knowledge of relationship, samandha gyan. E outra coisa que o Gurudev explicou é o conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyan. And samandha laya bhaje tare Krishna nahi taje ar sab mare akaran. One who performs bhajan sadhana with samandha gyan, knowledge of relationship, he will never fall down. Or who has no knowledge of relationship, samandha gyan with Guru and Krishna, and every second, every moment he will fall down. A pessoa que faz bhajana sadhana, tendo conhecido esse conhecimento do relacionamento, ela nunca cai. Já quem não tem conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyan, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, essa pessoa está caindo. Sambandha means relationship. The knowledge of relationship. Actually, Sanskrit word sabandham, sammag rupena bandhanam. It is sambandha. Sammag rupena means direct. You also tied with Guru and Krishna. Então, na verdade, a palavra sânscrita para sambandha, relacionamento, né? Samakrupena, você está totalmente, diretamente bandhana, amarrado a Guru e Krishna. And Sanskrit word, that is called Vivaha Bandhan. You know, Vivaha Bandhan. Vivaha Bandhan means that they also bind with their marriage ceremony. Como, por exemplo, em sânscrito tem essa expressão também, Vivaha Bandhana, que é, na verdade, a cerimônia do casamento é um tipo de amarra. Understand? Wife and husband. Before, no sambandha. But when Brahmanas arrange their marriage ceremony, and bride and bridegroom hands put in this way and tied with the rope. And explain. And today, he is your husband, she is your wife. That is called Vivaha Bandhan. And that time you promised yourself both. That is called Vivaha Bandhan. Because I have used this word Bandhan. Bandhan means tied. And in the same way, Sambandha, Sammag Rupena Bandhan. That means you tied with Guru and Krishna with your knowledge of relationship Sambandha. That is called Prema, Prema Bandhan. Então, o que é esse verdadeiro sambandha, conhecimento do relacionamento? Você está totalmente amarrado diretamente a Guru e Krishna através desse prema, desse amor que você sente. Então, da mesma forma, por exemplo, como na cerimônia de casamento, Vivaha Bandhana, que é o seguinte, o casamento é um tipo de amarra também. Porque realmente, de fato, no dia do casamento, tem a cerimônia de fogo, e o Brahmana pega e amarra a mão dos noivos com um laço, né? E aí eles prometem, né? Fazem os votos, várias promessas. Então, o casamento também é um Vivaha Bandhana. Também é um tipo de bandhana, de amarra. Então, antes do casamento, o marido e a mulher não tinham relação, mas depois dessa cerimônia com o Brahmana, eles são amarrados, digamos assim, um ao outro, através da mão, e assim eles se casam. So now comes this Sambandha Gyan, knowledge of relationship. Where you will get? You cannot buy from the supermarket. Mas como conseguir esse Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento? Não é algo que você consegue comprar no mercado. Who will give the knowledge of relationship? That is called Sambandha Pradata Guru Padapad. Quem é que vai te dar o conhecimento do relacionamento, né? Sambandha Pradata, ou seja, Guru Dev é aquele que vai te dar esse conhecimento do relacionamento. Guru Padapad means he is called Sambandha Pradata. Pradata means who gives the knowledge of relationship with Krishna. Gurudev é Sambandha Pradata. Pradata significa que ele dá Sambandha, o conhecimento do relacionamento com Krishna. Our three devatas, three deities. Sambandha Udhishtatri Devata, Madan Mohan, or Sambandha Ovidya Udhishtatri Devata, Govinda Dev, and present Udhishtatri Devata, Gopinath. Então nós temos três deidades que vão dirigir esses três processos, né? Então primeiro, Sambandha Udhishtatri Devata, né? A deidade que vai presidir o conhecimento do relacionamento, quem é? Madan Mohan. Depois, quem é a deidade que vai presidir o Abhideya, né? Que é o processo de Bhakti, exatamente Govinda Dev. E a deidade que vai presidir
Prayodhana é estátua de Devata, a deidade que vai presidir a meta. Prayodhana é Gopinata. Understand this? Vocês entendem? So Guru's duty is what? How to make the relationship with Krishna. O dever do Guru é fazer você criar um relacionamento com Krishna. So for this, Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Mali Bhaiya Sai Bij Kare Aropan Shravan Kirtan Jale Karaho Sechan Chaitanya Charitamrita. And wandering in the cycle of repeated birth and death, the extreme fortune divinity receive Samandha, the what is called Samandha Gyan, knowledge of relationship from Guru. Então, Chaitanya Charitamrita explica que, vagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes, almas muito afortunadas vão se ligar nos pés de lótus do Guru e receber esse conhecimento do relacionamento através do Guru. That is called Bhakti Lata Bij, the seed of Bhakti. Então elas vão receber Bhakti Lata Bij, ou seja, a semente da trepadeira de Bhakti. What is that Bhakti Lata Bij? O que é essa Bhakti Lata Bija? The seed of Bhakti Lata. Qual que é a semente da trepadeira do serviço devocional? Fala. Oi, fala. Krishna Seva Vasana. You listen from him or? Você ouviu deles, né? Listen. Krishna Seva Vasana. Desire to serve to Krishna. Então, a semente da trepadeira do serviço devocional é Krishna Seva Vasana. O desejo de servir a Krishna. And conditioned soul, Baddha Jiva, their spontaneous nature, serve to Maya. Maya Seva Vasana. A alma condicionada, ela tem a natureza espontânea de servir a Maya. Isso sim. But Gurudev, Samandha Pradata Gurudev, he gives me how it is called? Bhakti Lata Bij, desire to serve to Krishna. Krishna Seva Vasana. Mas Gurudeva, ele me dá esse Krishna Seva Vasana, desejo de servir a Krishna através da semente da trepadeira do serviço devocional, Bhakti Lata Bij. You have to serve to someone, how? According to the knowledge of your relationship, Samandha Gyan. Então você deve servir as pessoas, os outros, como? É baseado no relacionamento que você tem com essas pessoas. You are staying with your family member, your wife, husband, children, mother-in-law, father-in-law, mother, all these. But according to their Samandha, knowledge of relation, you are servicing, they are servicing to you also. Você vive com sua família, né? Com sua mulher, com seus filhos, seus pais, seus irmãos, mas você vai servir cada um de acordo com a relação que você tem com eles. This is true. É verdade ou não? Mother, she is lady. Has what is called? Wife, she is also lady. Sister, she is also lady. Mother-in-law, father-in-law, all the ladies. But according to the relationship, you are also servicing, behave to each others. Por exemplo, a sua mãe é uma mulher, a sua irmã também é uma mulher, a sua esposa é uma mulher, a sua sogra é uma mulher. Mas você vai se comportar com cada uma de acordo com o relacionamento que você tem com eles. E vai servi-la de acordo também com o relacionamento. In the same way, Guru, he gives this type of Samandha Gyan, knowledge of relationship, and Krishna Seva Vasana, desire to serve. How? Not through mantra. Então o Guru vai dar esse conhecimento do relacionamento, esse desejo de servir a Krishna como? Através do mantra. This mantra is very powerful. You are chanting which mantra? Guru mantra, Guru Gayatri, then Gaur mantra, Gaur Gayatri, Krishna mantra, Gopal mantra, then Kam Gayatri, Panchatattva, Mahamantra. And first, those are male person, they are chanting also Brahma Gayatri. So all these mantras is aim and object have first to make the Samandha Gyan, knowledge of relationship. Então esses mantras que você canta são muito poderosos, né? Você canta Guru Mantra, Guru Gayatri, Gora Mantra, Gora Gayatri, Krishna Mantra, Kama Gayatri, né? Panchatattva Maha Mantra. Quem é homem canta também o Brahma Gayatri no início. Todos esses mantras são muito poderosos. E o objetivo desses mantras é que a gente desenvolva o Samandha Gyan, conhecimento do relacionamento com o Guru e Krishna. You may say, oh, many years I am chanting, I am not feeling. Mas você pode dizer, poxa, já faz muitos anos que eu estou cantando todos esses mantras, não estou sentindo esse efeito do relacionamento. So why are you not feeling? Por que não? Because maybe you are not properly chanting. Talvez você não esteja cantando direito os seus mantras. Maybe you are not also chanting many days. Também pode ser que faz muitos many dias que devotees você say, cante os seus mantras. Gurudev, I am not chanting. What are you doing?
Tem muitos devotos que falam, Gurudeva, eu não estou contando meus Gayatri mantras. Aí eu falo assim, mas o que você está fazendo então? This is true or wrong? Verdade ou não? Stupid nonsense. No. They get offense, Idiota, aparad. sem noção. Every day you have to chant mantra, and which you received from Guru. Otherwise this is offense, aparad. É uma ofensa você não cantar os mantras. Todo dia você tem que cantar os mantras que você recebeu do Guru, senão isso é uma ofensa, uma aparada. Because that kind of aparad, Guru aparad. Because Gurudev gave you. You dishonor to Gurudev, Guru Bhagna coming. Então, você não cantar os mantras que o Gurudeva te deu, isso é uma Guru Abhagya, ou seja, uma desonra ao Guru, uma ofensa ao Guru, Guru aparada, porque foi o Guru que te deu os mantras e mandou você cantar. This is true or wrong? Verdade ou não? And if you not chant the mantra which you received from Guru, that means you dishonor to Gurudev. Se você não canta os mantras que você recebeu do Guru, significa que você está desonrando o seu Gurudeva. Koti kalpe nahi tahar uddhar. Millions kalpa and Brahma's days. You will never attain to Krishna, nothing. And you have to go hell, Naraka. Millions birth. Because you dishonor Gurudev. Understand? It's very important. Isso é algo muito importante. Porque senão você pode estar fazendo o seu bhajana, né, sadhana por milhões de vidas, por milhões de anos, mas você nunca vai alcançar nada, você vai acabar indo para o inferno, vida após vida. Por quê? Porque você está desonrando o seu Guru. And so I request you, everybody should chant mantra which is received from Guru. Isso é muito importante, por isso eu peço a todos vocês que cantem o mantra que vocês receberam do seu Guru. You cannot deliver from this material world, any method. Não tem nenhum jeito de vocês se libertarem desse mundo material. And Bhaktivedanta Swami Maharaj gave an example. Guru is as like very expert fisherman. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj deu o exemplo seguinte, de que o Guru é o melhor dos pescadores. And fisherman what is doing? How is catching the fish? Como é que um pescador pesca os peixes? One ace and put some bits. Food of the fish. Então ele bota no anzol, né, ele bota uma isca. And throw in the water. E ele vai e joga na água o anzol. And yesterday, not today, we go, they will sign it there. Throw the fish. No outro dia na praia a gente viu os pescadores jogando. Fish eating, but a very nice sweet. E aí o peixe pega a isca, né, que é uma comida, e o peixe gosta muito, que doce essa isca. And swallow that the fish. E aí o peixe acaba engolindo aquela comida. And coming is inside. And then the is stuck. Só que tem um gancho do anzol, né, que ela vai prendendo dentro, né, perfura o corpo do peixe. That time fisherman, he realized this is a small fish or big fish. Mas na hora que o peixe abocanha, né, o anzol, a isca, o pescador ele consegue saber se aquele peixe é um peixe grande ou um peixe pequeno. If the fisherman realize, oh, this is big fish. Suponha que o pescador perceba que aquele peixe é um peixão. So that time the fisherman, he also giving more, what is called? Thread and giving. Then fish also running. Então aí, sim, aí quando o pescador percebe que o peixe é bem grande, o pescador dá a linha, né? Solta a linha, né? Da vara de pescar, e aí para o peixe deixar o peixe correr. Fish is thinking, I am very clever. I am going. Actually, already they are there. Yes, stuck in his mouth. O peixe é muito esperto, acha que está fugindo, que está correndo, tá tudo bem. Mas na verdade ele está já fisgado com o anzol, ele está preso. So that the fish also running, swimming here and there. But at last, when you become completely tired. Então o peixe fica nadando daqui para lá, assim, né, andando, né, na água, em toda parte. Mas depois, quando ele finalmente fica muito cansado, and about to die. Quando o peixe já está prestes a morrer, that time fisherman with his wheels and take out. E aí o pescador começa a enrolar a linha de volta. Sometimes fish also are coming and little bit also is flapping. Then fisherman taking one stick and bitterly beat. E aí depois mesmo de pescar, o peixe continua se debatendo muito. E o pescador às vezes dá um tapa ainda no peixe, com na verdade uma vara, bate no peixe para matar o peixe. So Bhaktivedanta Swami Maharaj, this example he gave. Already you took the mantra.
Huh? That already also, this mantra is as like and is stuck. Where will go? Então, o Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj deu exatamente esse exemplo. Ou seja, você já recebeu o mantra do Guru, você já está fisgado pelo anzol, né? Então, você mesmo que acha que você vai correr para algum lugar, para onde que você vai conseguir? You cannot go out from the water because already. That means you are in the Maya. Where you will go? Você não tem como sair da água, né? O peixe não consegue sair da água, que nem vocês, por exemplo. Você já está em Maya, você está nessa Maya, não tem como. Para onde você vai fugir? Para onde você vai? Não tem como ir para outro lugar. You cannot go out. Anyhow, how much you also do? Lampa jumpa. Lampa jumpa means do didi I will. No. How to do? Already that mantra, and mantra is that example. I like the is inside your mouth. You cannot go out. Então você pode tentar se debater, fugir para outro lugar, mas não vai ter como fugir mesmo, porque você vai continuar em Maya ou na água, né? Porque no caso desse exemplo, o anzol é comparado ao mantra que fisga a gente. Understand this? How long you will be also suffering in the Maya? Por quanto tempo mais você vai ficar sofrendo em Maya? So Bhaktivinoda Thakur sang one song. What is the song? Ar katukal ravi Maya jali. You sang this song? You sing Bhaktivinoda Thakur this song? Hey Jivas, how long you will be swimming in the water of the Mayajal? Ó Jivas, até quando vocês vão ficar nadando nessa água de Maya e nessa rede de Maya presos? What is the song? George, take out this. Take the mic or give the mic. Follow. The song and then sing the meaning. Arkeno Maya Jale Puri Chajivami Arkeno Maya Jale Puri Chajivami Nahi Jano Bhadaye Rabe Tumi Chiradi Nahi Jano Bhadaye Rabe Tumi Chiradi Arkeno Maya Jale Puri Chajivami Arkeno Maya Jale Puri Chajivami Ati tuja bhogayase Bandi haye Maya pashe Oti tuja bhoga pashe Baddha haye Maya pashe Rahile vikrita bhave Danja jaga parani Rahile vikrita bhave Baddha jaga parani Arkeno Maya Jale Puri Chajivami Arkeno Maya Jale Puri Chajivami Ekona Bhakti Krishna Prema Sindhu Jale Ekhona Bhakti Jale Krishna Prema Sindhu Jale Krila Koi Ayase
Read the meaning. Everybody read. Page number. Gita Gucho. 138. Página 138. And 138. Arqueno Maya Jale. Por que é? Flying. Por que é que você está o tempo todo entrando na rede de Maia? Ó, você que é uma diva assim como um peixe. Você não realiza que você continua perpetuamente preso nessa rede de Maia por causa do seu desejo de satisfazer os seus prazeres insignificantes. Você continua nessa condição, punido, assim como um servo oprimido. Agora, se torne um servo de Krishna e pela força de Bhakti, de maneira livre, você pode nadar pelas águas do oceano de Krishna Prema. You understand? So, try to understand how to bhajan and sadhan and how to make relationship with the Guru and Krishna. Then you will feel separation from Krishna, Guru and Krishna. Como fazer bhajana e sadhana, e aí vocês poderão sentir separação de Guru e Krishna. And yesterday I told, you are very fortunate. Or simultaneously you are very unfortunate. Ontem eu falei para vocês que ao mesmo tempo que vocês são muito sortudos, vocês também são muito azarados. So don't lose this opportunity. Então não percam essa oportunidade. And this life, you do bhajan and sadhana. Nessa vida façam bhajana e sadhana. So, and feel separation from Guru. Because we are celebrating Gurudev Viraha Tithi. E sintam separação do Guru, porque a gente está celebrando o Viraha Tithi, o dia da separação de Gurudeva. Viraha, V means special. Raha means meeting his sweet lila pastimes. Bi significa especial, Iraha é o encontro. Então a gente fica se lembrando dos doces passatempos de Gurudeva. You understand this? Entende? And chant holy names Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Jaya Guru Halo Guru Dev Tumhari Jai Jai Ho Guru Dev Ho Guru Dev Tumhari Jai Jai Ho Guru Dev Jai Guru Prabhupada
Jai 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 Shri Ram. Everybody come, Navadvip Dham Parikrama. Todos venham para o Navadvip Dham Parikrama. If you not come physically, you must come in your mind. Se vocês não puderem vir fisicamente à peregrinação de Navadvipa, venham mentalmente. If you have possible, can come Navadvip Dham Parikrama. Se for possível para vocês, venham à parikrama de Navadvipa. So, Malini Devi, she also distributed some. Navadvip Dham Parikrama book, you have to read all the books. Então a Malini Devi está distribuindo esse livro, Navadvipa Dham Mahatmya, todos leiam, devem ler, vocês devem ler. And also Achyuta Priya, she also manifested this book, Gurudev Centennial 2021. Jai Gurudev, this book is also you can take. Também manifestou esse livro sobre o centenário de Shri Gurudev 2021, todos vocês devem comprar e ler. Or the book they are giving. Oh, take this. Give to everybody. They give everybody, no? Vai dar para todo mundo? Esse livro eu disponibilizei a Gurudeva, porque Gurudeva nos deu uma instrução que todos devemos ir a Navadvip Parikrama. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas nosso Gurudeva agora é ele que é o responsável pela organização de Navadvip Parikrama. Nosso Gurudeva é Jagadguru. Ele é guru de todos os planetas, de todo o universo. Então, a gente precisa seguir essa instrução de ir. E esses livros, então, a gente está disponibilizando para todos os irmãos, para aqueles que vão, já pode ler antes, e para aqueles que não vão conhecer que é o primeiro parikrama, foi quando Nityananda levou Jiva Goswami. Não é? E quem quiser dar alguma doação e quiser dar aqui para a Taruni, que a gente também pode fazer uma doação para nosso Gurudeva, que é para apoiar o Navadvipa Parikrama, para que todos os bengalis possam ir a Navadvipa, fazer o Parikrama e participar. Good. This was the free distribution. She said those who want to give also some donation, we collect and also give to you to give to Navadvipa Parikrama. Yeah, this is good. Because this time Navadvip Parikrama also little bit critical. Sim, é bom se poderem dar uma doação mesmo, porque a situação agora do Parikrama de Navadvipa está um pouco crítica. I don't know how many Western devotees will come. Não sei quantos devotos ocidentais vão aparecer. Because most of the Western devotees money coming, we spend also management, Navadvip Dham Parikrama. Porque, na verdade, com o dinheiro dos ocidentais é que a gente já organizava o Navadvipa Dham Parikrama. Because Gurudev told my 3 P's should not stop. Gurudeva disse, os meus 3 P's nunca devem parar. And Parikrama, printing and preaching. O Parikrama, a peregrinação, a publicação e a pregação. So Parikrama, anyhow, we will also arrange Parikrama, Navadvip Dham Parikrama. Então, de alguma forma, a gente vai sim fazer organizar o Navadvipa Dham Parikrama. Less people or more people, this is not subject. Subject is that we have to perform Navadvip Dham Parikrama. Se é com pouca gente, com muita gente, esse não é o ponto. O ponto é que a gente tem que e vai fazer So a peregrinação de Navadvipa. So I also invite to you, if you have situation according to situation, if possible, one chance to go, I go. if possible, you come in Navadvip Dham Parikrama. Então, de acordo com a possibilidade de vocês, deem a doação e também vão no Parikrama se puderem. Especially this time also, pandemic going and have to follow the COVID-19 also. Mas agora com a pandemia e tudo mais, tem que seguir as regras da Covid. But anyhow, we also do Parikrama. So all you help Navadvip Dham Parikrama. This is very important, Mahaprabhu's Dham Parikrama. Então, mas de qualquer forma, a gente todos ajudem a peregrinação de Navadvipa, porque é muito importante, A peregrinação do Dhamma de Mahaprabhu. And you physically go or not, this is not a subject, but you have to come in your mind, manasik, you have to come Navadvip Dham Parikrama. Então, você ir fisicamente ou não, isso não é o ponto principal, assim, não necessariamente é o assunto aqui em questão. O assunto é que você tem que ir mentalmente. Com certeza você tem que ir mentalmente. Because this parikrama is not our parikrama, the actual this parikrama
Gurudev Parikrama. Na verdade, esse parikrama não é o nosso, mas sim de Gurudeva. So who is doing Parikrama? Gurudev is doing Parikrama. Quem está fazendo parikrama é Gurudeva. Once, Srila Bhakti Pragan Kesava Goswami Maharaj, he asked his some disciples, who is doing Parikrama? Thousand people came. Then some saying, I am doing. Then Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, Gurudev, you are doing Parikrama, we are not doing Parikrama. Então, uma vez, Srila Bhakti Pragan, Bhakti Pragan Kesava Goswami, he asked to everybody, who is doing Parikrama? Everybody, Gurudev, I am doing Parikrama, I am doing Parikrama. Then finally, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj told, if Gurudev, you are doing Parikrama, we are not doing Parikrama. Então, uma vez, Srila Bhakti Pragan, aqui Srila Goswami Maharaj perguntou para os seus discípulos, todo mundo que estava fazendo a peregrinação com ele, Srila Bhakti Pragan, aqui Srila Goswami perguntou assim, quem está fazendo Parikrama? Aí todo mundo falou, eu estou fazendo Parikrama. Aí Srila Narayana Goswami Maharaj falou assim, Gurudeva, só o senhor está fazendo Parikrama, a gente não está fazendo Parikrama nenhum. That is true. We cannot do Parikrama. Who is doing Parikrama? Nityananda Prabhu. Isso é verdade. A gente não consegue Jiva fazer Goswami Pada. o Parikrama. Quem faz Parikrama é Nityananda Prabhu, Jiva Goswami Pada. Understand this? Our Gurudev is doing Parikrama. All we are also following the footsteps of Gurudev. E é Gurudeva quem faz o Parikrama e a gente só fica seguindo os passos dele. Jai Shri Gurudev ki Jai Jai Shri. Okay. If you want to distribute the book, we want to. Give the mic Então, Gurudeva, Shri Gurudeva, ele está manifestando essa revista aqui, que é do centenário, né, de Shri Gurudeva, Shri Narayana Maharaj, Shri Narayana Goswami Maharaj. Então, na verdade, são duas revistas especiais. Essa daqui é a primeira, que já saiu, que está custando agora R$10. Quem já levou, né, quiser levar mais revistas, a gente tem bastante ainda, quiser ajudar, né, contribuir, especialmente agora nesse ano de centenário, quem puder contribuir, né, tipo, bem bacana assim. A próxima revista é uma revista muito especial, ela tem 100 páginas e na verdade ela vai ser um livro de capa dura e é a revista dos Puspanjalis. Essa daqui, ela tem as aulas dos acharyas, né, e a outra vai ser a revista dos Puspanjalis, dos devotos, né, todo mundo escreveu, e vai ser um livro de capa dura, bem bonito assim, com dourado, que Gurudeva pediu assim para ser muito especial. E vai ser distribuído gratuitamente. Só que infelizmente a gente não conseguiu imprimir a tempo, né? Mas vai ser impresso antes do dia do Vyasa Puja, então vai estar disponível ainda esse ano, né? Então, como vai ser gratuito, o Gurudeva está pedindo assim, ele até falou em São Paulo, para quem puder ajudar financeiramente para a impressão, sabe? Para quem puder, até se quiser levar, né, com essa revista. Quem não levou ainda a revista, quiser levar mais quantidade dessa, ajudar também na distribuição dessas revistas, né? Quem quiser comprar, tem preço especial também para quem quiser distribuir, né? No valor de custo, assim, só para manter mesmo a impressão, né? Dessa revista, assim. Então pode levar no valor dessas revistas ou quiser doar o valor também para a próxima revista que vai sair. Gurudeva vai distribuir para todo mundo, ele faz questão assim de dar esse outro, que na verdade vai ser um livro. Vai ser muito bonito, muitos devotos escreveram, né? Vai ser maravilhoso, assim, a outra revista vai ser maravilhosa. Mas quem não levou essa daqui, por favor, levem, se quiserem levar mais para distribuir. Haribol. Haribol, pessoal, para lembrar que amanhã é Ekadashi, tá? Amanhã é Ekadashi. Para ninguém esquecer, Haribol.
Foi.